Dependia do nome da minha mãe, eu dependia de cartão de crédito da minha mãe. Meu esposo, o nome sujo, ficou anos com o nome sujo, dependia dos pais. Meu nome é Renata Lopes, eu sou farmacêutica, empresária. Nós chegamos na Universal, eu já estava casada na ocasião, isso em 2012. E nós chegamos no fundo do poço, com diversos problemas financeiros, ele com 2 empresas falidas, 2 sociedades, em torno de 500 mil de dívida. Eu muito doente, frustrada com a minha profissão, brigas no casamento, só problemas. A gente chegou perdendo apartamento, vivendo de humilhação e vivendo de aparência, porque as pessoas não imaginavam a vida que a gente vivia. Todo mundo via a gente bem, sempre bem na frente dos outros, mas quando a gente estava por detrás, só eu e ele, aí a situação era outra. Porque a gente tinha muito problema, principalmente financeiro, então o financeiro acaba acarretando todos os problemas, né? Nós passávamos em frente à Igreja Universal para irmos para a nossa casa. Então, um certo dia, a gente no fundo do poço, uma sexta-feira à noite, eu falei para ele, vamos vir aqui, vamos entrar. E a gente entrou. E foi assim que as coisas começaram a caminhar para mudar. Eu discordava totalmente, eu achava um absurdo. Eu falava, imagina, eu vou no centro espírita, lá não tem isso. Eu sentava, meu esposo dava uma oferta, pegava um jornal, eu ficava lá folheando o jornal. E assim, com um desdendo para Deus, eu não estava nem aí. Para mim era um jornal. E eu sempre orgulhosa, sempre marrenta, querendo as coisas do meu jeito, porque eu nunca quis ouvir o que ninguém tinha para me falar, porque eu queria fazer o meu jeito. Eu não ouvia o homem de Deus de maneira alguma. Eu via o altar, eu via a fidelidade como dinheiro. A gente custou a entender que a gente tinha que depender de Deus. Mas a partir do momento que eu resolvi fazer um desafio, porque eu falo que com Deus foi um desaforo o que eu fiz. Aí eu falei, então tá bom. Então eu vou pegar esse Sactel e vou ver o que vai acontecer. Com muita raiva do meu coração, com muito ódio mesmo, porque era o meu dinheiro que para mim estava levando meu dinheiro. Quando nós perdemos tudo, a gente não tinha dinheiro para fazer compra. Eu não tinha dinheiro, eu levava almoço, eu não tinha almoço para levar no outro dia para trabalhar, eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu tinha um dízimo dentro do meu Sactel, então eu peguei aquele Sactel com o dinheiro do dízimo dentro e eu falei para Deus, eu não aceito, o Sactel está aqui, eu tenho o dízimo. Eu poderia muito bem falar para o Senhor que eu preciso comer, porque eu não posso ficar sem comer, mas eu coloquei aquele dízimo dentro da geladeira e eu orei com uma fé. Eu lembro isso foi uma quarta-feira à noite. Quando foi na quinta-feira, o meu esposo recebeu. Então foi algo assim que a gente lembra com prazer, porque a gente sabe que Deus responde. As coisas começaram a mudar, porque eu comecei a enxergar o que era Deus. Comecei a me entregar, comecei a buscar Deus, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a obedecer, eu comecei a colocar Deus acima de tudo, em primeiro. Eu tirei tudo que era acima de Deus. O meu casamento, tudo era meu esposo, a minha família. Então eu consegui entender o que era Deus e o que era a minha vida. Deus, exatamente em dezembro de 2014, ele já abriu minha visão para eu abrir uma empresa, uma farmácia de manipulação, que era uma área que eu detestava. Então Deus já mudou a minha visão. Hoje eu aprendi o valor de Deus estar em primeiro e eu estar em segundo. Hoje eu aprendi que os 90% rende muito mais do que quando eu tinha o 100%. Eu sou uma prova viva disso. A empresa hoje, no meio de uma pandemia, a gente cresceu 25%. A minha empresa, meu esposo tem mais 2 empresas, ele praticamente cresceu 100%. Hoje a gente vive bem, a gente compra o carro que a gente quer. A gente acabou de comprar um carro, mais um carro zero agora na pandemia. Então tá todo mundo reclamando, a gente está arrebentando. Estou contratando mais uma funcionária para a empresa. Então assim, a gente só tem a agradecer mesmo essa obediência que a gente tem que seguir a palavra de Deus, o altar. Hoje é tudo diferente, hoje a gente come o que a gente quer, a gente compra o que a gente quer, a gente viaja para onde a gente quer. Não que isso seja o principal, mas isso é prazeroso, você não tem mais aquela humilhação. Hoje a gente vive, a gente tem uma vida abundante, a gente pode dizer.